Então, lá estamos na aula 5, tá? Vamos dar continuidade à unidade 2, que é a educação escolar na LDB, tá? É a parte 2, tá? Que a gente já teve início aí na aula anterior. A gente vai recapitular a aula que dizia o seguinte: falamos sobre os ideais que envolveram as leis, diretrizes e bases. Falamos da primeira lei, que foi a 4.024 de 61, falamos dos níveis da educação dessa lei, característica da LDB dessa lei, né? Mudanças pretendidas pela LDB, das mais atuais, que foi a 5692 de 1971, 2. A LDB atual, a lei 9.394 de 96, né, que teve início em 96. Então, qual a perspectiva da atual LDB, essa lei que está regendo a educação hoje? Quem trabalha em secretaria tem contato direto com a LDB, a 93, 94, ficou conhecida assim. Né? Então, essa lei ela propôs muitas mudanças. Ela foi baseada na Constituição de 1988, então ela vai tratar diretamente sobre cidadania, como direitos iguais, como direitos à educação para todos. Dentro dessa perspectiva, todo mundo, todos os alunos têm que ser vistos de formas iguais, né, com os mesmos direitos. Então, a LDB atual parte da perspectiva da construção de uma sociedade aprendente, na qual todos se encontram implicados com a educação e, consequentemente, com a transformação social. A proposta da LDB. Para tanto, ainda no artigo 2º, a LDB apresenta como sua meta educativa o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, né, principalmente, e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, ela é uma lei que pretende o desenvolvimento completo do educando, quer dizer, não só você ser consciente da sua cidadania, da sua interferência na sociedade, mas você está qualificado para entrar no mercado de trabalho para, claro, construir essa transformação social do país, né? Essa LDB, professora, a Aline trouxe muitas mudanças, né? Quando a aula anterior a gente disse que antes só o ensino médio já era suficiente, né? Agora, nos dias de hoje, atuais, a gente tem que ter a graduação. Hoje não é exigido mais o 2º grau, é a graduação, né? Então eu acho que isso se aplica bem a essa sociedade aprendente, né? Porque a gente sempre tem que estar avançando ali. E é o que nós conversamos. Daqui a pouco, só a graduação ainda vai ter muita gente que esteja nesse nível e a gente vai precisar de mais. A própria formação do professor, na 5692, ela propunha o ensino médio, né, a formação do magistério, né, no curso normal. Então, se o professor, né, tinha essa formação de ensino médio, então essas exigências, né, de outros profissionais também não era realmente tão eficaz, tão eficiente. Então, a partir da 93, 94, né, que propôs essa sociedade aprendente, hoje você tem necessidade de cada vez mais estar melhorando a sua qualificação, porque o mercado se tornou muito competitivo, né, principalmente com a globalização. Então, hoje as pessoas competem, né, entre países, entre estados. Então, as pessoas ali, quanto mais qualificadas, mais elas vão estar ali, ter um trabalho que esteja condizente com as suas necessidades. Né? Um exemplo, né, são os cursistas que estão aqui nos assistindo, né, estão procurando a sua qualificação, né, a sua melhora, a sua capacitação para exercer, né, mais eficiente ainda do que já exerce. Então vamos dar continuidade. O artigo 3º replica e amplia os princípios constitucionais do ensino, que também expressam filosofia de educação. No artigo 3º dessa lei, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, quer dizer, todos têm direito a ter acesso, né, sem exceção, né,
à escola, né, e permanecer na escola. Isso também gera, com esse artigo da LDB, ela também está vinculada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, então gera a interpretação do seguinte: a criança, ela tem direito a entrar na escola, ela tem direito a permanecer na escola. Os meios que a escola vai conseguir para que a criança possa ser transferida, ou tem uma advertência, uma suspensão, isso é muito debatido aí entre os conselhos, né, entre os órgãos competentes, isso vai se adequando dentro da lei, quer dizer, você não pode infringir esse artigo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ou seja, você tem a liberdade de divulgar a tua cultura, do teu estado, né? Se você está no estado do norte ou do sul, você tem a liberdade de expressar a tua cultura, de divulgar, né? Arranjar formas de que aquela cultura não seja massacrada ali pela educação, né? Pelo sistema. Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas. A gente tem muitas ideias diferentes, muitas opiniões. Então, muitas pessoas têm aquelas divergências e não conseguem aí encaixar isso dentro da proposta pedagógica. Respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Quer dizer, quanto mais as pessoas divulgarem o respeito, né, a liberdade de se expressar, né, que é realmente difícil hoje você ter uma total, digamos, um conjunto de ideias que realmente tem esse apreço à tolerância, realmente a gente tem essa proposta. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, quer dizer, hoje a gente tem aí não só as escolas públicas, mas também as escolas particulares. Gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, ou seja, as crianças hoje têm direito de ter um ensino gratuito e de qualidade. Valorização do profissional da educação escolar, né, a proposta da LDB. Gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação do sistema de ensino, né? Então a gente está falando aí de uma proposta de gestão democrática onde os gestores sejam eleitos, né? Hoje tem essa proposta de direção eleita, né? Garantia do padrão de qualidade está garantido em lei, né? Valorização da experiência extraescolar, ou seja, aquela criança ela tem que ser considerado o que ela aprendeu fora da escola. O professor ele tem que arranjar meios que aquela aprendizagem extracurricular seja realmente inserida dentro do espaço escolar e que aquilo seja valorizado. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, ou seja, você não pode propor uma coisa na escola e fora você agir de forma diferente e as práticas sociais ser totalmente em desacordo aí com o que você prega na escola. Então, realmente, as propostas são muito boas, né? Esses ideais de educação propostos na LDB realmente completam, né, o que a gente quer como educando, quer como educador, né? Falta realmente o cumprimento de todos esses artigos, né, professora Aline? É interessante porque dentro da secretaria que a gente tem que lidar com muitas pessoas, muitos pais, a LDB ressaltar aqui que a gente tem que ter o respeito à liberdade de expressão, né, e o apreço à tolerância, porque independente se a gente está dentro da escola ou não, quando a gente está lidando com pessoas, a gente tem que ter muita paciência e muita tolerância, né, professora? Então, como você citou bem, né, as pessoas que trabalham dentro da secretaria escolar são as pessoas que mais têm contato com o público em geral, né? São pais, né? São madrinhas, tios de diversas religiões, de diversos estados, de diversas culturas que se adentram à escola através da secretaria para poder garantir o seu direito que já está em lei, né? Que é o direito à educação. E muitas vezes a gente encontra pessoas despreparadas, ou seja, nós recebemos muitas coisas às vezes aos nossos ouvidos soa estranho, soa até às vezes como uma violência, mas nós como educadores
que temos essa consciência, vamos tentar ajustar aquele atendimento para aquela pessoa que não teve a mesma formação que nós, né, quase que a gente, não teve aquela mesma formação que as outras pessoas da escola, e a gente vai poder ajustar aquele atendimento. Claro, sempre procurando deixar claro que o respeito tem que haver, né? Então a gente tem aqui, o funcionário público tem que ser respeitado, né? A gente tem que promover esse respeito, mas não de forma imposta. A gente vai conquistando, e eu tenho certeza que vocês já se depararam com muitas situações, a professora Aline citou, em que faltou, às vezes, aí tem que dar aquela respirada. Dar aquela respirada, aquele contato é 10, né? Para você poder atender da forma mais aí satisfatória aquela pessoa, né? Então, realmente, a Secretaria Escolar, né, ela traz muitas características próprias que a gente aqui, com o decorrer do nosso curso, a gente vai aí conversando um com o outro, a gente vai relatando casos que até é interessante que vocês tragam para a gente debater também, tá? É interessante também, professora, porque na aula anterior a gente comentou da oferta irregular, a gente fez esse comentário, né? E a gente teve algumas pessoas que disseram que já viram professores que não têm muita formação para dar aula. E aqui nesse artigo 3º, ele garante o padrão de qualidade do ensino, né? Então, para não entrar nesse tópico de oferta irregular, isso tem que prevalecer. Sim. O ensino tem que ser de qualidade, os professores têm que ter... Ser capacitados. Isso, ser capacitados, para a gente não entrar nesse mérito novamente da oferta irregular, né? Exatamente. Dando continuidade, a gente vai agora para os níveis da educação brasileira conforme a LDB 93/94. Então, ela passou a organizar assim, apenas 2 níveis, o básico e o superior. Né? Então, o básico ele ficou muito mais abrangente, o básico vai aí abranger o que eu já vou citar, né? Então, quando a gente fala em educação básica, quer dizer, aquela base que o cidadão tem que ter, então a gente vai incluir a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, ela compreende, né, a educação infantil compreende que atende em creches as crianças de 0 a 3 anos de idade e na pré-escola as de 4 e 5 anos, são os artigos 29 e 30. O ensino fundamental, que tem agora duração de 9 anos, né, antes eram de 8 anos, a gente tem agora de 9 anos, né, atende as crianças a partir de 6 anos de idade, deixando claro que nós estamos aí sobre uma liminar, nós estamos falando agora do estado de Rondônia, né? Nós estamos sobre uma liminar, né, que foi baixada pelo Ministério Público, que as crianças que completam 6 anos até final de dezembro deste ano, né, ela foi baixada em 2014, né, em janeiro de 2014, então o Ministério Público, né, definiu essa liminar para que as crianças que vão completar até 6 anos, ela pode entrar com 5 anos, desde que ela complete 6 anos, né, em dezembro de 2015. Então, isso era definido em lei na LDB, mas o Ministério Público entrou com recursos, os pais, né, elas recorreram ao Ministério Público. Por quê? Porque muitas crianças elas já tinham a pré-escola, já tinham conhecimento da leitura e da escrita, mas não tinham 6 anos. Então, aqui em Rondônia, foi definida essa liminar, pelo menos até, né, atualmente, mas não se sabe se isso vai prorrogar, né, então vai depender da justiça, tá? O ensino médio, de 3 anos de duração, em que a idade certa de matrícula varia de 14 a 18 anos de idade, tá? Então, isso aí é educação básica. Então, quais as características da educação básica? Ela pode ser caracterizada por séries anuais, né, através de séries, semestres, ciclos, né, que a gente tem no estado, a gente trabalha através de ciclos. Nas escolas municipais de Porto Velho, a gente trabalha através de blocos. Períodos de estudos alternados, grupos não seriados, ou seja, não é através de séries, enturmados por faixa etária, por competência demonstrada pelos alunos, ou outros critérios que a Secretaria pode definir, mas desde que essas crianças sejam atendidas na idade certa e desde que não seja negada a ela o direito da educação básica. Então, a organização dessa educação básica vai depender da Secretaria de Educação, né, que vai organizar junto com a escola. Se a escola realmente for autorizada ou reconhecida, ela tem essa
junto com a educação, junto com a Secretaria de Educação, a organização dessa oferta de educação básica. Tá? Então, quais as características da educação básica? A matrícula na educação básica, na educação infantil, faz-se em creches para crianças de até 3 anos de idade e é obrigatória na pré-escola para aquelas entre 4 e 5 anos. Então, a educação infantil também é direito do cidadão, dos pais que têm crianças dessa faixa etária. Então, elas têm que procurar a Secretaria Municipal de Educação e requerer sua vaga, porque é direito ofertado, então a gente tem que ter o direito adquirido, não é isso? Isso. Muitas vezes a gente fica sem ir em busca, né? Muitas mães que trabalham, professora Aline é mãe de criança pequena, né? É difícil a gente ter uma criança pequena para ir trabalhar, né? Então, a gente precisa requerer esse direito porque já está garantido. Item B do artigo 24 traz a possibilidade de matrícula em qualquer ano ou série da educação básica por promoção ou transferência e mesmo sem comprovação de escolarização anterior. Isso aí, gente, a gente tem que perceber o seguinte, isso é tudo organizado, né? O aluno que ele tem, digamos, 13 anos e ele não tem comprovação de escolaridade anterior, ele pode fazer o teste de classificação na escola, mas ele precisa procurar a escola para verificar quando é realizado esse teste, porque também a Secretaria Estadual de Educação ou a Secretaria Municipal também define quando é realizado, né? Então, isso também tudo, mesmo que esteja garantido em lei, a não comprovação de escolaridade, ele vai se colocar na sala de aula de acordo com o teste de localização que ele realizar. Tá bom? O que eu acho mais interessante desse artigo do 24 é porque houve uma necessidade de melhorar isso. Por quê? Porque, por exemplo, os pais, quando recebiam promoções de emprego, precisavam ser transferidos, começou a acontecer muito isso agora, porque hoje em dia uma pessoa, ela sai de um estado para o outro assim muito fácil, não é igual antigamente, nossa, para eu mudar de estado, Então, aconteceu que as crianças começaram a ser muito prejudicadas com essas transferências dos pais, né, de trabalho, de estado. Então, eles colocaram esse inciso no artigo 24, porque para as crianças não ser penalizadas com isso. Eu vim para esse estado agora, por exemplo, a minha filha já estava numa escola lá, ela pode vir aqui, ela pode, até mesmo por faixa etária, né, porque a gente está falando de criança, entrar numa outra escola sem ser prejudicada, porque tem muitos pais que acontecia, tá no meio do ano, não vou mais colocar. Então, quem acaba sendo prejudicado com tudo isso é a criança, né? Então, com essa possibilidade ajudou muito isso. Certo, então essa questão que você citou muito bem, acontece muito essa questão de transferência e chega na secretaria escolar, não, a gente precisa de uma declaração, né, que você cursou tal ano, né? Então é garantido de lei que a criança seja matriculada de acordo com a faixa etária, mas e se de repente não houver, né, se de repente o pai perdeu ou realmente a criança não estudou, ela vai fazer o teste de localização e ela vai se enquadrar dentro do conhecimento que ela já tem. E se o pai tiver essa comprovação, a secretaria dá um prazo para esse pai, né, trazer a transferência da criança e assim ele ser matriculado de forma efetiva na escola. Mas claro, né, a escola precisa realmente requerer esses documentos, porque também aquela criança, se ela não tem a documentação completa, ela também não pode ser matriculada, né, transferida para uma outra escola. Muitas vezes a criança completa o ano inteiro numa escola sem documentação e depois quer ser transferida para uma outra escola sem documentação, ainda tem que arranjar documentação para se matricular, para se regularizar na escola que estava, para depois, posteriormente, ir para outra escola. Então, realmente, essa questão da documentação é importante, mas o que a LDB deixa claro é que a criança, de forma nenhuma, pode ser prejudicada. Da mesma forma que as crianças passaram a não ser prejudicadas quando as escolas particulares prendiam a documentação da criança quando os pais não pagavam a mensalidade. Então, a secretaria ficava com a documentação, não, eu só posso liberar quando o senhor quitar, né, toda a dívida. Então, isso foi para a justiça e foi dado direito aos alunos que, se a escola não liberasse, a escola poderia ser penalizada. Então, hoje o aluno, ele de forma nenhuma pode ser prejudicado, sem documentação.
A obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos relativos aos direitos das crianças e dos adolescentes é digna de destaque, uma vez que se trata de ação concreta de construção de postura cidadã, né? É importante isso. Um dos objetivos fundamentais da educação básica, olha aí. Essa postura cidadã, a gente buscar dar ao outro direito, né? Também requerer o seu direito, mas também dar ao outro direito. O ingresso será aos 6 anos de idade, né? Alguns sistemas, seguindo resolução do Conselho Nacional de Educação, adotam 31 de março, esse 31 de março aqui, foi o que eu citei, que era a data da idade corte. Muitos estados ainda adotam essa data, mas aqui no nosso estado, nós estamos sob liminar, então as crianças que completam até final de dezembro, elas podem se matricular no primeiro ano, com a data de nascimento limite, para admitir as crianças no primeiro ano do ensino fundamental. Então, verifiquem bem, né? Sempre quem está em secretaria escolar tem que estar se atualizando. Como é que está agora a questão da matrícula do aluno com 6 anos de idade, né? Muitos estados aí se divergem, né? Muitos estados aí entraram com liminar, outros não. Outros entraram, depois retornaram ao 31 de março, né? Porque as crianças de 5 anos, né, não tinham maturidade suficiente para estar naquele ano, então trouxeram problemas, a escola, o Estado resolveu revogar a liminar. Então aqui ainda estamos regidas por ela. Então, quem sabe ano que vem a gente possa retornar ao que a LDB prega. Ensino médio, características. Vamos falar do ensino médio agora. A legislação não estabelece uma idade limite mínima para ingresso, nem mesmo exigindo-se a conclusão do ensino fundamental. Podemos deduzir os 17 anos como sendo a idade limite para o ingresso no ensino médio regular. Daí por diante, o estudante se enquadra na modalidade de educação de jovens e adultos, que é a EJA, né? Se ele não tem aquela idade correta. O ensino médio, a semelhança do antigo segundo grau, né, a gente tinha o segundo grau na 5692, voltou a ser instância também de formação profissional, né? A gente agora tem o ensino médio voltado para a formação profissional, contudo, sem um caráter obrigatório e o aligeiramento dos conteúdos científicos e humanísticos que levava a lei anterior. Muitas vezes as escolas se divergiam, umas escolas eram mais voltadas para a questão humanística, outras mais para as questões do trabalho. Então, o ensino médio não tem essa obrigatoriedade. Importante. É tarefa também da Secretaria Escolar subsidiar o estudante ao término do ensino fundamental para a decisão entre um curso profissional ou de currículo comum. Tá, gente? A gente fala secretaria, né, a SEDUC. Eu acho que a escola, ela tem essa falha, né? O educando está finalizando o ensino fundamental, não temos um trabalho de orientação vocacional, se realmente aquele aluno ele vai entrar no ensino médio profissionalizante ou se ele vai continuar no ensino médio com núcleos comuns. Então isso depende muito aí da oferta da Secretaria de Educação, desses profissionais que trabalhem essa educação voltada para a vocação, né? Porque o ensino médio profissionalizante ele pode ser decisivo aí na formação futura aí do aluno, então às vezes até para a vida inteira, né? Muitas vezes a gente escolhe uma profissão e permanece nela a vida inteira, né, professora Aline? Nós chegamos a conversar isso, né, professora, que a fase da adolescência já é uma das fases mais difíceis, né? E quando a gente se depara com essa situação de agora eu tenho que escolher o que eu vou fazer para o resto da vida, né? Então é muito bom quando a gente tem uma orientação, né, de pessoas que já passaram por isso, né, e fala, porque às vezes a pessoa tem um dom e já desde, sei lá, 13, 14 anos já sabe o que vai fazer, mas a maioria não é assim, né? A maioria chega e fala, o que será que eu vou fazer agora? O que será? E a gente também não pode pensar que isso vai ser para o resto da vida, porque a gente conhece também muitos casos de pessoas que fizeram uma faculdade, não é isso, vou fazer outra, né? Mas mesmo sem eu falando por mim, professora Andréia, já entrei no ensino médio já bem mais cedo, eu tive uma conclusão cedo também, e entrei muito cedo, com 13 anos, no primeiro ano do ensino médio, então já entrei num curso profissionalizante de magistério.
que foi uma profissão que já tomei como decidida, né, até hoje, né? Então a gente fica, eu digo às vezes, claro que a gente pode mudar, né, mas quando a gente começa a adentrar no meio, a gente começa a ter contatos, a gente começa a ser remunerado por aquela profissão, a gente às vezes fica difícil sair, né? Então é importante que quando o aluno, o educando, ele tem essa decisão já digamos assim, pré-definida, ele já começa a ter caminhos para seguir, ele já toma uma decisão mais, digamos, mais clara, mais confortável, né? Então é importante que tenha esse trabalho de orientação vocacional, né? Não só para o aluno que está concluindo o ensino fundamental, mas aquele que está concluindo o ensino médio, para poder ele realizar o Enem e ter uma graduação mais condizente com a sua personalidade. Outra distinção dessa forma de organização da educação profissional é o seu alinhamento com o mercado de trabalho. Quer dizer, o mercado de trabalho, ele pede determinado profissional e as escolas de ensino médio, ela vai se alinhar com o pedido desse mercado de trabalho, né? Esse alinhamento do mercado de trabalho da região. Bem como a parceria com instituições, vamos citar o IFRO, né, como parceira aqui do ensino médio, porque é e oferece cursos, né, nessa modalidade de formação profissional de outras redes de ensino. Então, a gente tem como parceiro. Então vamos falar agora do exame de suplência, né? Aqueles alunos que não conseguiram concluir na idade correta, né? Estão precisando avançar nos estudos. A gente vai falar aqui sobre os exames de suplência. Nesses exames, os sistemas de ensino poderão manter formas de aferir e aproveitar os conhecimentos adquiridos informalmente pelo educando. A gente tem chamado o ensino supletivo, né, que é o exame de suplência, né? Então todo aquele conhecimento que o aluno veio somando na sua vida, né, como profissional, como pai, né, como pessoa que já teve contato aí com o mercado de trabalho, ele vai ser aproveitado aí nessa formação. Os exames de suplência estão garantidos no ensino fundamental, ele tem que ser oferecido para os maiores de 15 anos e no ensino médio, que são os maiores de 18 anos. A gente sabe que no começo isso era bem limitado, então quem procurava os exames de suplência sempre eram as pessoas com mais idade, as pessoas que já eram pais, que já eram mães, que já estavam no mercado de trabalho há muito tempo, né, e não tinham conseguido estudar por falta de oportunidade. Mas hoje a gente percebe que os alunos não estão deixando os estudos de lado e, de uma certa forma, eles já estão usando os exames de suplência para acelerar, né? Vou esperar até os 18, daí eu faço o exame de suplência. Exatamente. E isso aí tem um impacto na sala de aula, diretamente na sala de aula. Quem sente esse impacto é o professor. Porque, de um lado, a gente tem uma pessoa digamos, de 45 anos, de 50 anos, e de outro lado a gente tem um adolescente de 15 anos. Então isso teve um impacto, mas a gente está garantido de lei. Se é no ensino fundamental 15 anos, então ele tem esse direito de se matricular. E fica complicado, né? A gente tem que garantir esse direito, mas realmente esse impacto está sendo gerado em sala de aula. A maior novidade quanto à formalização dos conhecimentos com a política pública é a instituição pelo governo federal do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Enem começou bem, digamos assim, bem tímido, né? Ele começou ali ele começou até remunerado. Você tinha que pagar para fazer o Enem, né? Muitos anos atrás. E depois o Enem está sendo utilizado para esse ingresso na graduação. Então o Enem foi se adaptando, o Enem foi crescendo, o Enem foi criando aí uma metodologia que facilitasse o ingresso do aluno no ensino superior. Claro que precisa de muitos ajustes, né, professora? Digamos, correções para poder ele ter realmente de qualidade que possa melhorar a vida do aluno. Então, o Enem que certifica a conclusão deste nível de ensino para os aprovados com mais de 18 anos e os habilita por classificação, né, a ocupar milhares de vagas em curso superior de graduação de instituições públicas e privadas.
Antes a gente estudava com um foco no vestibular, no vestibular, né? Então hoje o estudo é com foco no Enem, no mesmo. Enem. Por mais que tenha, as pessoas falam, eu estou estudando e eu estou fazendo cursinho, mas é para prestar o Enem, né, professor? Exatamente. Então, chegamos na educação superior, que as pessoas almejam aí, que com certeza os cursistas estão aí pensando, ainda há tempo para eu fazer uma educação superior? Eu acho que eu não tenho mais tempo. Eu sempre tenho uma frase que eu ouvi num filme quando eu era adolescente, e digo o seguinte: se com 50 anos, né, se você vai terminar a faculdade com 50 anos, se você não fizer faculdade, você vai ter 50 anos da mesma forma, não é isso? Então é melhor a gente estudar, né? A gente nunca é tarde para estudar, né? Porque o tempo vai passar assim mesmo, né? Então melhor que ele passe com qualidade e que ao final desse tempo você possa ter usufruído, né, da melhor forma. Então a educação superior, ele é o alvo não só dos jovens, mas das pessoas de mais idade, né? Ele é a garantia, muitas vezes, de um emprego melhor. Às vezes não, às vezes a gente tem muitas pessoas que têm qualificação, têm experiência, mas estão desempregadas, né, conforme a crise. Mas a gente sempre tem essa proposta de melhorar não só a condição financeira, mas a formação, né, a convivência na sociedade em geral. Então a graduação só tem a contribuir. Então o cardápio, vamos colocar aqui o cardápio de cursos da educação superior é estruturado em graduações, né? Dentro das graduações nós temos a licenciatura, o bacharelado e o tecnológico, também é uma graduação, tá? Os cursos de tecnólogos também são graduações. A pós-graduação, que são os lato sensus, que é o aperfeiçoamento da graduação, né? Após a gente concluir a graduação, a gente faz a pós. E após graduação stricto sensu, que é o mestrado e doutorado, né? Então a gente vai aí subindo os degraus para poder melhorar com certeza o que a gente já almejou tanto, que é a graduação. Vou falar da educação de jovens e adultos. A busca precoce por emprego é um fator que compromete a frequência regular e até mesmo o ingresso dos nossos jovens na escola na idade considerada regulamentar. Paralelamente a esta chaga social, que é a não preparação do jovem para o ingresso digno no mundo do trabalho, os avanços tecnológicos exigem cada vez mais uma formação de qualidade, né, professora Aline? Então hoje... É um paralelo, né? Porque o jovem, ele precisa trabalhar, muitas vezes ele não tem o tempo para estudar, então ele precisa trabalhar, só que para ele trabalhar, ele precisa ter formação. Exatamente. E para ele precisa trabalhar, precisa ter formação e ele precisa ter experiência. Quantas vezes é injusto o mercado de trabalho? Como será dada a experiência para aquela pessoa que quer um trabalho e não consegue, né? Então, às vezes, o jovem se depara com isso também. É engraçado porque, falando agora de mim, uma das coisas melhores assim, que eu vejo que eu fiz foi fazer uma graduação e trabalhar no ramo junto, paralelo ali, né? Por quê? Porque a gente vai vendo na faculdade e vai fazendo, vai vendo. E quando você termina a faculdade, você já tem a experiência. Sim. Então, aí fica um conjunto bem completo, né? Agora, eu tive diversos conhecidos que não fizeram dessa maneira e daí quando terminou a faculdade, você é graduado, mas você não tem experiência, eu preciso dos dois. E o trabalho é uma forma também de reafirmar aquela sua escolha, né? É isso. Se aquela prática ali está condizente com o que você tinha como proposta ali quando você se inscreveu naquela graduação, né? Quando você escolheu aquela graduação. Será que porque o trabalho te dá contato com a prática. Então, digamos, uma pessoa que está fazendo, vamos dar um exemplo aí, um curso muito agora em voga aqui em Porto Velho, é arquitetura e urbanismo. Né, tem pessoas que têm um curso técnico de desenho industrial, que tem já contatos aí com engenheiros, e ele está se graduando em arquitetura, então ele pode já realmente ter contato com aquela prática, com aquela que realmente é aquilo que ele quer para a vida dele, né? Então, nesse contexto, com impacto, a gente percebe o quê? Que o mercado de trabalho é difícil, sem graduação, professora Aline, é pior ainda. Né? Então a gente vem propondo aqui
é a qualificação cada vez mais, seja ela na graduação, seja ela no ensino médio, seja ela na educação básica. Eu acho que a lei tem que ser garantida para todos. E continuando, nos artigos 37 e 38 da LDB, falando ainda da educação de jovens, ela estabelece a educação como política social, alavanca do desenvolvimento social e econômico, assegura a gratuidade dos cursos fundamentais e médios do ensino de jovens para adultos e dos exames de suplência. Então, esses artigos, eles asseguram a gratuidade dos cursos fundamentais e dos ensinos, das provas de suplência também, para os adultos que não frequentarem a educação básica na idade certa. Mais ainda, alia aos currículos do EJA os componentes da educação profissional. Então, ele coloca como se fosse um conjunto. No currículo da educação de jovens e adultos, esses componentes da educação profissional, que é o que a gente vem, porque, como a professora falou, ainda citamos aqui, às vezes a gente está numa região que a construção civil explode, então a gente vai ter mais cursos voltados para essa área, né, professora? Até mesmo com as parcerias, correto? Você falou da questão do currículo. O currículo ele é fundamental para esse tipo de oferta de educação, que são a educação de jovens e adultos. Então o currículo tem que ser voltado para esse mercado de trabalho, né? Porque se você ficar trabalhando conteúdos que não tem a ver com a prática do aluno, com aquela prática ali que ele tem em contato, realmente fica desestimulante e tantas vezes esse aluno acaba cometendo a evasão aí de escola, né? Você deixando a escola por conta dessa falta aí de contexto, né? Isso foi o que eu falei. Então, a LDB, nos artigos 37 e 38, estabelece a educação como política social, alavanca do desenvolvimento social e econômico, assegura a gratuidade dos cursos fundamentais e médios da EJA e a gratuidade dos exames de suplência para jovens e adultos que não frequentaram a educação básica na idade certa. Mas ainda, alia aos currículos da EJA os componentes da educação profissional, que foi o que eu acabei de falar. A necessidade das necessidades educacionais especiais. Dentro da proposta da inclusão social assumida, né, que a gente já assumiu isso já em lei, pela sociedade brasileira no final do século XX e no começo do século XXI, a atenção educacional aos estudantes entendidos como necessidades educacionais especiais, pessoas deficientes com transtornos globais de desenvolvimento ou superdotados, ganhou destaque considerável, ou seja, os alunos com necessidades especiais têm que ser atendidos na rede pública com o mesmo direito dos alunos, né, considerados, entre aspas, normais. Então, como eu já falei nas aulas anteriores, a gente não pode jamais negar, né, o acesso a esse aluno, mesmo que a escola não tenha condições. A escola vai procurar meios de adequar aquele aluno ou solicitar a Secretaria de Educação para que a escola encaminhe esse aluno, mas depois de ter realizado a matrícula dele. Então a gente não pode infringir a lei, né, porque caso um pai ou uma mãe recorra, né, infelizmente vai ter ganho de causa. A atenção a esses alunos, pelo artigo 59 da LDB, terá em função das suas demandas dos estudantes a adequação curricular e metodológica de forma a atender a seu desenvolvimento educativo e pessoal. O mesmo artigo prevê a formação geral e específica para os profissionais dedicados à modalidade de educação especial, inclusive a especializada. Essa questão da formação, infelizmente, está deixando a desejar para os educadores que estão ali dedicados a esse tipo de educação. A formação deixa a desejar, mas a gente está tentando requerer nossos direitos para que não seja deixado de atender os alunos com necessidades. A Lei 12.796, 2 avanços muito importantes foram trazidos pela essa lei, que introduziu o artigo 62, né, na LDB. O primeiro é que confirma a formação profissional da categoria 3
por meio de cursos, conteúdos técnico-pedagógicos, descartando a possibilidade de aproveitamento de diplomas sem ligação direta com a essência da identidade dos funcionários, técnicos e educadores. O segundo é que se garante a formação continuada dos funcionários em cursos de graduação e pós-graduação, o que fundamenta a reivindicação por horário de trabalho dedicado à capacitação permanente. Também é uma luta constante, né? A gente é educador e tem garantido em lei esse direito à formação, e a gente vem requerendo sempre aos sindicatos e ao governo que a gente possa ter garantido, né, esse direito, possa exercer de forma mais satisfatória, né? A gente tem direito a essa capacitação, tem direito a essa formação, e o horário tem que ser adequado, mas infelizmente, professora Aline, a gente tem muito a desejar ainda na nossa execução das nossas leis. Um avanço da nossa atual lei foi, sem dúvida, a transparência em relação aos recursos destinados à educação, que foi o artigo 68, que detalha a fonte desses recursos. O artigo 69, que são os percentuais mínimos a serem aplicados anualmente pela União, que são 18%, os estados e Distrito Federal 25% e os municípios também 25%. Essa é a porcentagem da aplicação dos recursos destinados à educação, município, estado e União. Um aspecto importante no acompanhamento pela sociedade dos investimentos em educação é a discriminação presente nos artigos 70 e 71, do que não seja a manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE. É importante para quem trabalha na Secretaria Escolar conhecer bem esses itens, embora as despesas com cada programa, por exemplo, tenham regras próprias. Mas é importante conhecer, né? O diretor tem conhecimento, o vice-diretor, é importante que a Secretaria conheça para que a gente possa realmente trabalhar de forma conjunta. O diretor não trabalha mais só, né, nem o vice-diretor, ele trabalha aqui com a equipe, né, que engloba o técnico, o secretário escolar. Essa parte dos recursos, né, destinados, a gente sofre muito aqui no Brasil, porque a gente não precisa do recurso para manutenção da educação, porque a nossa educação ainda não está estruturada. Então a gente precisa criar novas escolas, tá? E a gente precisa melhorar muito para poder continuar só mantendo, né? A gente precisa levar muito o padrão para a gente poder continuar só mantendo. Ao contrário dos países que estão bem à frente do Brasil na educação, eles destinam recursos para manutenção. Então, consequentemente, os valores são menores, né? Mas a gente sofre muito com isso aqui no Brasil pela falta de estrutura. Exatamente. A gente só mantém aquilo que está organizado, que está de acordo com o que a gente propõe, né? Se não está de acordo, a gente não pode manter, a gente precisa melhorar. Mas a gente tem leis, a gente tem recursos. O que falta? Deixa a pergunta para você, o que falta? Né, a gente deixa essa reflexão aí, podem acrescentar aí nas questões aí nas questões que foram enviadas para vocês, né? A gente falou aqui da LDB atual, falou dos níveis de educação brasileira, as características da educação básica, fundamental e ensino médio, os exames de suplência, a EJA, né, formação profissional, necessidades educacionais especiais, financiamento da educação. Claro que de forma resumida, a gente tem muito ainda a acrescentar, vocês podem trazer os questionamentos e as contribuições aqui para que a gente socialize, tá bom? Então a gente vai retornar aí com a atividade para correção. Um grande abraço para vocês. Sim. Olá, estamos de volta aí para o momento da correção da atividade, né, com as questões aí voltadas para a LDB. A gente já tem questões aí respondidas, né, professora? Temos sim. Da questão 1... A questão 1 e a questão 2 nós já temos respostas. Eu peço que os polos aí continuem nos enviando, que à medida que a gente for respondendo, né, comentando, aí vocês já vão enviando para que todos os polos participem, os polos aí dê sua contribuição e algum comentário que vocês queiram trazer para a gente socializar, sempre será bem-vindo, tá? Vamos aqui para a questão 1.
Foi perguntado qual é a meta educativa da LDB na nossa atual lei, 9.394. Temos resposta? Temos sim. A Girlene do Polo Centro, ela responde que é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E também temos uma resposta da aluna Andréia, do Polo da Costa Marques. Xará. A Xará. É a transparência em relação aos recursos destinados à educação e o acompanhamento pela sociedade dos investimentos aplicados no desenvolvimento do ensino. Então esteve condizente aí com o que a gente trouxe aqui como proposta. Então, essa LDB aí é exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, né? Essa lei voltada aí para o desenvolvimento completo aí do cidadão. A LDB aí trouxe muitas conquistas. Na questão 2, qual a idade proposta para o ingresso do aluno na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio? Reforçando que a gente tem aí uma mudança aí na questão do ingresso dos alunos no primeiro ano e conforme o Estado, né, essa aula for sendo apresentada em outro Estado, ela vai ser mudada. Então, a gente sempre tem que buscar saber qual a normativa, qual a liminar, que a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, e o Conselho, né, propôs para que a escola trabalhasse. E focando também que essa pergunta, ela fala qual é a idade proposta. Não é uma idade, tem que ser essa idade, né, professora? Nós já temos uma resposta aqui. A aluna, tua Xará novamente aqui. A educação infantil, o ingresso do aluno é até os 3 anos. A matrícula no ensino fundamental é obrigatória aos 6 anos de idade. Para ensino médio, a legislação não estabelece uma idade limite. Daí que nós falamos que nos slides nós comentamos que tem uma proposta de ser até os 17 anos, né, professora? Isso, e assim, a gente também, no ensino médio, o aluno, mesmo que ele esteja fora da faixa etária, não necessariamente eles têm que ser matriculados na educação de jovens e adultos, né, no ensino médio. Então, ele tem essa opção de escolher, né, então a escola fica aí, a critério da escola estabelecer uma conversa, né, mostrar a realidade para orientar aquele aluno a estudar o melhor horário que ele se adeque aí também à sua realidade de trabalho, né, à sua idade, né. Então, como a LDB deixa esse leque, essa abertura, então a escola e a SEDUC, os conselhos vão se adaptando e elaborando as normativas para poder organizar a rotina da escola e essas matrículas, tá? Questão 3. Como se estruturam os cursos de educação superior, como são organizados? Tem alguma resposta? Não. Mas a gente tem aqui, são estruturados em, primeiramente, graduações, né? Após a graduação temos as pós-graduações, que são as de lato sensu, e as pós-graduações de stricto sensu, que são os mestrados e os doutorados, tá? A gente tem aí a gente vai, como se fosse uma escada, a gente vai melhorando, vai se capacitando e vai adquirindo essas formações. No que se refere ao financiamento da educação, quais são os percentuais mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados e Distrito Federal e pelos municípios? Comente o nosso papel como cidadãos em relação à aplicação desses recursos. É bom até saber se a gente, quanto cidadão, está cobrando das autoridades essa aplicação desses recursos. E se você verifica se esses recursos são realmente aplicados e se de forma realmente satisfatória, né? Como estão sendo aplicados? Você entra no portal da transparência, você verifica, né, como estão sendo aplicados esses recursos, você como cidadão acompanha através do seu sindicato, então comente essa resposta. Temos alguma? Não temos, professora. Então temos União, 18%, os estados e Distrito Federal temos 25% de aplicação dos recursos e os municípios 25% da arrecadação na educação, então destinados a pagamento de professores, melhora no salário, então construção de escolas, então isso aí tudo é dentro dos recursos que são destinados à educação. E esse investimento é fundamental para que nós tenhamos uma educação de qualidade, que é a proposta da LDB. E a professora também comentou
na aula anterior, que muitas escolas acabam não recebendo os recursos por falta da prestação de contas. Prestação de contas, né, professora? Então, essa a gente fica realmente da mesma forma como acontece numa esfera menor, que é a escola, acontece numa esfera maior, que são os responsáveis aí pelo município, pelo estado, os prefeitos e os governadores. Quer dizer, a gente extrapola, né, o limite, a gente não aplica de forma correta, a gente tem aqui um prejuízo através da corrupção, que também acaba interferindo diretamente nessa qualidade. Então, tudo isso vem prejudicando aí o nosso atingimento dessa meta, que é qualidade, né? Não temos mais a questão 4? Não, professor. Questão 5. A LDB apresenta como sua meta educativa o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Considerando os índices atuais da educação no país, você considera que essa meta está sendo alcançada? Justifique. Alguma? Temos sim. A Simone, do Polo Centro, ela comenta aqui: em parte, a educação não consegue cumprir suas metas e deixa a desejar nos investimentos para os profissionais e incentivo aos alunos, tornando-se muito bonito no papel, mas na prática a realidade das escolas são muito diferentes, né? No caso, nós falamos disso, né, professora, de a gente capacitar os professores, a gente manter os alunos com frequência e com estudo de qualidade dentro das escolas, né? E na opinião da Simone, isso aí não vem sendo... tem deixado a desejar. Como a Simone falou, é bonito no papel, porque nós temos leis que garantam esses direitos, mas na prática, né, deixa muito a desejar, porque a gente não tem realmente essa qualidade, a gente não tem esse investimento no profissional. E como a gente quer uma educação de qualidade, se o profissional não é valorizado, se aquele que lida diretamente, que trabalha diretamente com aquele educando, não é valorizado, né? Então ele se sente desestimulado, né? E aí vai exercer a falta de interesse. O que acontece também, muitos professores adoecendo, porque o subsídio que é para ser dado a ele não está sendo dado através dos conselhos tutelares, através da Secretaria de Educação. Então acaba que não finalizando com a proposta de oferecer um pleno desenvolvimento do educando, ou seja, o aluno cumpre com os dentros de eletivos, mas a sua formação para o trabalho, o seu pleno desenvolvimento, a sua competitividade com outros alunos de escolas da rede privada não acontece, né? Então a gente sempre percebe-se que o aluno da rede privada acaba tendo maior vantagem sobre, né, aquele aluno de ensino da educação pública. Uhum. Temos mais aqui, professora. O Antônio, do Polo Centro, ele diz que, infelizmente, deparamos-nos com uma situação crítica no nosso país, em que há uma desvalorização na educação, enquanto que em outros países avançam rapidamente. Nós estamos quase parando e não estamos avançando. A opinião do Antônio. Estamos quase parando e a gente percebe que em todas as reuniões que a gente frequenta hoje, que são executadas pela Secretaria de Educação, pela Secretaria Municipal de Educação, se fala em índice de DEB, índice que comprova a evolução dessa educação que é oferecida, mas a gente tem que pensar o seguinte: de que forma que está sendo dado recursos para que esse índice alavanque, para que esse índice aumente. A gente percebe, como o Antônio falou, outros países conseguem atingir índices, né, satisfatórios, mas não é através da cobrança só do funcionário, do professor ou do outro educador que está na escola, mas através de todos os recursos que a gente precisa para exercer, fazer com que aquela escola funcione de forma correta. A gente tem falta de professor, a gente às vezes tem falta de merenda porque não foi prestado conta, às vezes a gente tem um programa dentro da escola que não é executado porque também não foi prestado conta, a gente tem ali funcionários doentes que estão trabalhando porque não conseguem se aposentar ou um atestado médico, ou não conseguem ir ao médico.
Então, tudo isso vem contribuindo de forma negativa para a educação. E a qualidade cada vez mais caindo. Está se exigindo índices mais elevados do IDEB, mas o oferecimento aí de subsídio realmente é o que nós comentamos na aula, que a gente precisa colocar a casa em ordem para depois só manter. E é o que está sendo muito difícil isso de colocar a casa em ordem. É por isso que acaba acontecendo muito o que o Antônio falou. A gente vê como se a educação não estivesse sendo valorizada, né? Exatamente. A gente sempre eu coloco que em relação à educação, eu acho que a maioria das coisas no Brasil, o pneu do avião é trocado em pleno voo. Ou seja, não há um planejamento, não há uma parada para que se analise o que fazer para que suba, né, como um avião, ele levante voo, né? Então, se é trocado em pleno voo, ou seja, vão se criando projetos, sem dar uma estrutura adequada para que a escola execute. Uhum. Mais alguma? Nós temos aqui uma que é de Ouro Preto, que diz que o polo deles está em debate lá. Ah, que bom. Analisamos que existe uma grande dicotomia nos resultados apresentados. Há índice de IDEB alto em algumas escolas e registramos alunos que quase não produzem textos coerentes. A formação é oferecida, mas a prática docente deixa a desejar. A opinião do pessoal de Ouro Preto. O IDEB ele nunca vai conseguir ter uma total consonância de opiniões, né? Você sempre vai... Ele é um índice geral que mede, em parte, né, aquela qualidade que está sendo não atingida, aquela educação está sendo atingida ou não, né? Mesmo com o índice de IDEB alto, há alunos que estão no nível de aprendizagem insuficiente, ou seja, quase nenhum aprendizado. Então, se ele está com índice de IDEB alto, mesmo assim vão ter aqueles alunos ali que estão deixando a desejar. E em relação à formação realmente incoerente com a prática, de fato acontece, né? A gente está até comentando, né, professora Aline, nos bastidores aí, que a gente vem buscando executar dentro da escola o que a gente vem aprendendo, vem ensinando, mas muitas vezes é difícil, né? Nós não trabalhamos sozinho, nós trabalhamos em conjunto, então muitas vezes a gente tem aquela vontade de executar determinada ação, determinado projeto, e a gente aí impedido porque pessoas, né, ou por vaidade, ou por política, ou por algum outro motivo acabam que... mas a gente não pode desistir, a gente tem que sempre acreditar, porque é acreditando que vocês estão aqui hoje, né, na capacitação, na formação, para que a gente tenha uma educação melhor. Isso. Mais alguma... O pessoal de Ouro Preto ainda, que grandes programas e projetos educacionais, porém não vemos qualificação para o profissional. Daí eles ressaltam que estão descontentes com a profissão. Descontentes, né? Isso. É sempre importante a gente tocar nesse assunto, né? A profissão, ela nos traz muitas situações de desmotivação, de tristeza, de aborrecimentos, de estresse, mas também nos traz muitos benefícios que nenhuma outra profissão traz, né? Então, a gente, quando consegue encontrar um aluno na rua que ele atingiu um nível que a gente esperava e ele conseguiu superar, né? Então a gente sabe que a gente deu uma grande contribuição, professora Aline. Isso. Então a gente se sente melhor. Eu acho que não é só o médico que salva vidas, eu acho que o educador também salva vidas. Eu não estou falando de sala de aula, eu estou falando num todo. Então, muitas vezes, aquele aluno que foi ali pedir o afastamento da escola, pedir para, olha, congela minha vaga aí, eu quero deixar eu vou voltar no outro ano. E o técnico em secretaria disse assim, não faça isso, você vai perder o ano, você vai... deu um conselho e aquele aluno seguiu o conselho, né? Então, acho que isso é salvar vidas. Então, acho que pense nisso, né? Pense nas coisas boas, né, que a gente consegue realmente ir para frente, né? Realmente, muitas vezes nós nos aborrecemos também, né, professor? Sim, muitas vezes sim. A profissão não traz aborrecimentos, mas quando eu venho esses pensamentos na minha cabeça, eu penso, não, eu consegui salvar muitas vidas, então eu tenho que continuar salvando, tá bom? Mais alguma...
eles continuam em discussão ainda. É bom, muito bom isso. A grande necessidade de convivermos com cidadãos conscientes e não passivos diante dos resultados. É necessário repensar uma nação com autonomia. É que, às vezes, a gente fica meio frustrado, né, professora, de ver alguma coisa que não está dando certo, continua não dando certo e nada é feito para mudar aquilo lá. Então, algumas coisas acabam frustrando, né? Frustram mesmo. Mas é assim, por mais, a gente está falando da escola, a gente está falando da secretaria, mas comparando a outras profissões também, eu não sei se existe alguma profissão que é perfeita, eu acho que não existe. A gente sempre encontra um problema. Isso não justifica em nada a gente ter problemas dentro da educação. Lógico que a gente queria não ter, mas a gente está falando dessa profissão e há outras que também têm isso, né? A gente tem que aprender a lidar com isso e é isso que a professora falou. Se a gente desanimar de tudo, daí que não vai para frente mesmo, né? Vou testar a profissão do enfermeiro. O enfermeiro, vocês cursistas devem conhecer enfermeiros e ali no seu convívio, estudam muitos anos, né, muita coisa, e quando vão se deparar com a realidade do hospital público, do SUS, né, tem contato ali com aquele salário que ele imaginava que seria maior, mas que é bem menor do que o médico, há também a frustração. Mas com certeza eles devem pensar, se eu não fizer esse meu trabalho, alguma pessoa está sofrendo, alguma pessoa está precisando. Então, como você falou, né? Tem várias profissões que têm frustrações. Então, a gente vai aqui na educação, a gente vai tentando, como a gente tem um conhecimento de que a nossa função ela é insubstituível, a gente vai seguindo em frente. É engraçado porque aqui a gente está falando a gente lida com pessoas o tempo inteiro, né? Mas eu já tive a experiência de trabalhar numa sala com 5 pessoas, onde cada uma ficava na frente de um computador, tudo era dentro de um sistema de informação, então, automaticamente, o que a gente pensa? É tudo com máquina, então não vai ter erro nenhum. Só que é o seguinte, a gente tem que ver que quem está alimentando aquelas informações é a gente. Então, se eu alimentar a informação errada aqui no início, quando ela sair lá no final do processo, ela vai sair errada, né? Então, isso acontece com a gente também. A gente tem que procurar, por exemplo, determinadas tarefas a serem feitas. Se aquilo não for feito, logicamente que você não vai obter o resultado final, né? Então, por isso que essa comparação para falar que isso acontece em várias áreas, até mesmo quando você coloca uma informação dentro de um sistema e espera que saia tudo certo, e muitas vezes não sai, porque por mais que seja uma máquina, quem está alimentando é a gente. Exatamente, né? Você tocou num ponto crucial. O que falta muitas vezes na educação não é somente a questão financeira, é olhar um pouco mais para o profissional, olhar um pouco mais para quem está por detrás daquele computador e está alimentando aquela máquina. São pessoas fundamentais. Vocês da Secretaria Escolar são fundamentais, porque vocês fazem parte ali, cada um é uma artéria de um coração, que é o da escola. Então, sem vocês, a escola para, né? Não é só, eu sem um professor a escola para, sem vocês a escola para, porque não adianta haver aula se o aluno ali não pode concluir, se o aluno ali não pode seguir em frente. Então, fica tudo travado, fica tudo parado. Então, vocês são fundamentais, peças fundamentais, importantíssimos, e aí vocês estão buscando a valorização profissional, a capacitação, e continue com esse pensamento que a gente vai conseguir, com certeza, resultados melhores. Quando o Polo de Ouro Preto ressaltou que eles estavam descontentes, eu perguntei aqui qual que era o maior descontentamento deles. E eles disseram que o maior descontentamento, no polo deles, né, deixando claro, é procurar culpados para a rotulação. Que no caso, somente o professor, temos que abraçar as responsabilidades de todos pela educação. Governo, gestores, coordenadores, professores, alunos e pais. Que, na verdade, o que a gente vem falado muito aqui é que todo mundo é responsável, claro, né, professora? Cada um tem a sua parcela ali, a sua responsabilidade ali para cumprir. E como a gente até falou em algumas aulas de administração mesmo,
procurar culpado não resolve problema nenhum. É como se você estivesse correndo em círculos e você nunca chega a lugar nenhum. Na verdade, a principal forma de resolver as coisas é você encontrou o problema, vai lá, soluciona, depois se tiver que punir alguém, tudo, mas a prioridade é solucionar o problema e não procurar quem fez, vamos punir e tal, e o problema continua lá. Muitas vezes as pessoas procuram punir as outras e esquecem que o problema continuou lá. E o trabalho é coletivo, né? Um trabalho é coletivo. Temos mais alguma contribuição? Não, professor. Então a gente deixa aí o nosso abraço, né? Agradeço aí pelo debate, sempre ele é enriquecedor, sempre ele até ajuda a aliviar um pouco aí da nossa ansiedade, da nossa frustração. Ele faz com que a gente perceba que existem outras pessoas que também passam pela mesma situação e a gente vai aí se unindo e abraçando a causa, porque a gente está numa profissão que realmente precisa de motivação e ficamos frustrados sim, mas a gente levanta a poeira e dá a volta por cima. É isso aí, achei super bacana estar rolando um debate também lá no Polo. Quero agradecer muito a contribuição de vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.